Todos os caminhos levam à Feira de Santana. O bem e o mal, passe Feira de Santana. A estação orbital, passe Feira de Santana. O rio que vai pro mar, passe Feira de Santana. O touro do sertão, passe Feira de Santana. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando esta noite, todas, todos e todes. Eu sou Ellen Campos, jornalista, mulher cis, negra, mãe de uma criança chamada Davi. No momento eu estou usando um vestido colorido, onde as cores amarelo e preto aparecem mais, usando brincos e com o torso verde na cabeça. Atrás de mim aparece uma estante e alguns livros. É uma alegria para mim integrar a programação da 18ª edição da Semana de Letras da UFES, representando a TV Olhos d'Água e a TV universitária da Universidade Estadual de Feira de Santana. E desde já agradecer a organização do evento, abraçando aí toda a comissão organizadora, né, que já soube que tem mais de 40 pessoas, e citando apenas o nome da coordenação, do Felipe Lisonjeado, mas abraçando em nome dele todas essas pessoas que estão proporcionando esse momento. Agradecer também as tradutoras de Libras que vão nos acompanhar essa noite, Virgínia Cardoso e a Gabriela, e as pessoas que estão, né, contribuindo aí com essa transmissão, fazendo aí toda a parte técnica e nos auxiliando aí nos bastidores, que é a Iana Machado e o Hudson Neves. Lembrar a todas as pessoas que já estão chegando, a gente vai lembrando aí ao longo da apresentação da mesa, que está acontecendo um sorteio de um livro, gente, maravilhoso, né, da Conceição Evaristo, nada mais apropriado que é isso, que é o livro O Ponciar Vicêncio, da Conceição Evaristo. Está rolando esse sorteio no perfil de Instagram do Dalet.efes. Está aparecendo aí na tela para que vocês possam, até o final, vocês podem participar do sorteio, e no final a gente vai trazer aí quem foi a pessoa que teve o prazer, né, de ser contemplado aí com esse presente. Bom, para começar, eu trago alguns versos da escritora Conceição Evaristo, já que hoje o tema da mesa é escrevivências nas narrativas midiáticas. Então, é um tema assim, que é muito caro a minha vivência de estar no mundo enquanto mulher negra, e também a minha própria pesquisa, e também por poder ouvir, dialogar com duas pessoas que já admiro, o Pedro Caribé, que eu já conheço há algum tempo, e a Marina Feltos, né, que conheci mais recentemente, mas também tem uma pesquisa maravilhosa e que já admiro também profundamente. O Pedro Caribé, tá? Se possível, colocar isso. Bem-vindo, Pedro. Muitíssimo obrigado por ter atendido esse convite no meio da semana e, enfim, de noite. Eu sei que é sempre muito desafiador, né? A gente está participando de eventos assim, no contexto que a gente tem presenciado, mas que coisa boa, é também um espaço de cura, estar entre nós e falar do tema que a gente vai falar hoje. Muitíssimo obrigada. Estão me ouvindo? Obrigado. Me apresento agora ou mais à frente? Só um minutinho. Vou chamar também a Marina Feltos, e o Pedro Caribé, jornalista, né, com mestrado e doutorado na linha de Políticas de Comunicação e Cultura da UNB, pesquisa a configuração do audiovisual no contexto técnico, estético e social, coordena projetos de mapeamento, programação e distribuição de conteúdo na web, tem trajetória que mescla organização social, pesquisa e prática profissional nas áreas da comunicação e cultura, ambas permeadas pela luta de afirmação da população negra. Então, Pedro também coordena o projeto Museu Digital com a Memória do Cinema Negro em Salvador, e no Recôncavo, a partir do acervo e biografia do militante negro e cineclubista Luiz Orlando Silva. E a gente vai receber também a Marina Feltos. Bem-vinda, Marina, boa noite. Boa noite, Ellen. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês todos. A gente que agradece muitíssimo. Marina é fotógrafa e artista visual, com mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e desenvolve uma pesquisa com o tema Poéticas Implicadas do Arquivo Fotográfico.
Então, agradeço mais uma vez por terem aceitado esse convite. Bem-vinda e bem-vindo. E antes de eu passar a palavra para vocês, né, e explicando um pouco da metodologia que a gente vai usar hoje, eu vou passar a palavra para vocês, cada um fala cerca de 20 minutos e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, eu vou trazer para iniciar algumas palavras assim de Conceição Evaristo sobre o que seria uma escrevivência, a partir dessa construção de narrativas baseadas especialmente pela tradição oral, costurado por memórias que se autoapresentam em corpos e histórias. Então, a autora traz aí em Submissas Lágrimas de Mulheres, um trechinho que eu vou citar para vocês, que é perceber, a escrevivência seria perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era o tempo misturado do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram e dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Então, Conceição Evaristo trata, né, a criação artística, enfim, que a gente hoje está ampliando aí para pensar narrativas midiáticas, enquanto espaços também políticos, por serem escritas comprometidas com suas existências. E para falar sobre esses entrelaçamentos entre política, estética e a construção de narrativas, vamos ouvir a Marina Feltos e depois o Pedro Caribé, cada um aí 20 minutos de fala, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas. Obrigada. Vou começar me apresentando, falando, né, de mim. Eu sou uma mulher cis, negra, de pele clara, cabelo crespo na altura do ombro, estou com um headphone preto, numa parede creme, com uma espada de São Jorge. Eu acho que é a espada de São Jorge. Atrás de mim, uma blusa vermelha branca, com detalhes brancos, e um casaquinho cinza. Eu sou de Recife, mas estou falando aqui de São Paulo. A Elia me convidou porque ela leu um artigo recente que eu publiquei, que eu apresentei no Intercom. E esse artigo vai sair, já foi retrabalhado, ele vai sair futuramente num livro, num debate sobre gênero, mas eu acho que só no ano que vem, que o artigo já foi retrabalhado e vai estar lá. E nesse artigo, nesse trabalho, eu estou basicamente investigando traumas coloniais, situações traumáticas intergeracionais, a questão, principalmente pensando na questão da mulher negra, diante da possibilidade e impossibilidade de constituição de uma família no âmbito da colonização, nas atualizações de violências nesse quesito, né? No momento pós-independência, enfim. E como artistas, mulheres negras, trazem essa questão da constituição da família e reelaboram essas imagens, né? Em que determinadas imagens que formam, que compõem, faziam parte do imaginário social, são remodeladas nos trabalhos dessas artistas, dando a ver outras possibilidades de existência, né? Outros futuros possíveis. Então, a gente tem são trabalhos que eles dialogam muito num processo de cura simbólica, né? Por meio de trabalhos verbovisuais, dizer assim, e que passam por linguagens diversas. Eu vou apresentar só por causa da questão do tempo também, né? Que é o vídeo Travessia, de Safira Moreira, que eu acho que muitos podem já conhecer, né? É um trabalho artístico que ele dialoga com a fotografia de arquivo, com o vídeo, com toda a dimensão da gestualidade, da prática do retrato fotográfico também, e com a oralidade e com a poesia, né? Já que ele dialoga diretamente com a Conceição Evaristo. Eu vou passar o vídeo agora e depois a gente conversa um pouquinho mais. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Compartilhar a tela. E do Chrome. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo.
A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Eu acho que o registro que nós temos, assim, da minha avó, né, mãe Vira, e da minha mãe, é um casamento que teve uns 45, 50 anos atrás, de tia Vânia. Essa coisa de fotografia era uma coisa muito cara, né? Então, acho que nesse casamento fizeram um álbum, tem uma foto minha pequena, e provavelmente, se esse álbum ainda existir, deve ter algum registro de mãe Vira, minha avó, e de Maria do Carmo, minha mãe, de tia Benta, mas de da família mesmo. Que o que existia, às vezes, era passava o cara do lambi-lambi, que tirava foto, tinha aquelas fotos que tirava de binóculo também, mas isso era raridade, né? Não era coisa assim, não fazia parte do cotidiano nosso, das famílias negras, esse registro. Quem tirava mais fotos eram as famílias brancas, realmente, que tinha essa condição financeira melhor, então você vê que tinha mais fotos. A família negra tinha mais ou menos uma foto, né, que você ficava na parede, uma foto antiga, botava em uma moldura e botava na parede assim, que era a foto da vida toda. Não existia esse registro fotográfico, não. Joana pode papiar também. Desabre um bocado comigo. Ficha coragem, bufim capê. Cima soca vimirim. Ficha coragem, bufim capê. Cima soca vimirim. Joana pode papiar também. Desabre um bocado comigo. Ficha coragem, bufim capê. Cima soca vimirim. Ficha coragem, bufim capê. Cima soca vimirim. Hoje a limanha a parede já cai. Ano 2000 salita vem. Tempo velho, já vai. Nos tudos tapa de manhã. Tempo velho, já vai. Nos tudos tapa de manhã. Leste-oeste de apaziguar, democracia de nova vaga, homem por doença tu continuar, nos luta fica das peras água, homem por doença tu continuar, nos luta fica das peras água, meu pulamba gasta menino, mãe de ataracia som de graça, a avó Joana com seus meninos, um dia do trabalho tá fazendo falta, a avó Joana com seus meninos, e o trabalho tá fazendo falta. Pronto, esse foi um dos vídeos que está no artigo, né, que a gente discute a escrevivência, como é que ela ocorre, né, nesse trabalho artístico. Acho que como Ellen tinha, né, mencionado antes, né, a escrevivência, né, nesse caso específico desse vídeo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, primeiro, aquele poema de Evaristo, Vozes Mulheres, né, que é um poema em que Evaristo consegue, no mesmo poema, trazer a vivência, a experiência da bisavó, da avó, da mãe,
nos contextos de vida daquelas mulheres, a violência que existiu para a avó, para a bisavó, que existiu na realidade da avó, na da mãe, e que Evaristo ainda sente presente na realidade dela, que ainda ecoa versos de sangue e dor, né, como ela menciona no poema, e que aquilo se reverte como uma centelha de esperança no futuro da filha, que vai ecoar uma voz de vida e liberdade, né? Então, a escrevivência está sempre fazendo essas dobras temporais, né, em que faz com que a gente compreenda a nossa existência sempre em relação às nossas ancestralidades, e sempre buscando essa liberdade, né, que essa liberdade não se dá na história do humano, né? Não é uma liberdade escrita pela história do sujeito, né? É uma liberdade que ela tem que se dar pela contra-história, né? Já que a nós nos foi negado durante muito tempo a possibilidade de contar a história a partir de nossas vozes e de nossa experiência de vida, de nossa vivência. Então, assim, é muito interessante como, nesse caso, a Safira ela coloca aquela imagem que ela acha em arquivo, né, em Feirão, na verdade, em Feirão de Foto de Antiguidade, no Rio de Janeiro. Ela localiza aquela imagem da babá, que é como a mulher negra deveria ser lida na sociedade em termos de família, sempre como aquela que cuida do filho da família branca, né? E não como aquela que é a mãe da própria família, né? Isso é um estereótipo, né? É o estereótipo. Tem uma autora no Brasil, a Winnie Bueno, que vai tratar desse estereótipo da mami, né? Que constrói esse estereótipo para a mulher negra como ou doméstica ou babá, e como sempre em relação a uma criança branca, e não em relação à educação e à vida afetiva com outras crianças negras. Também a Lélia Gonçalves é uma das primeiras que fala desse estereótipo, quando ela vai abordar, eu acho que em 1984, no texto Racismo e Sexismo no Brasil, a mãe preta, e vai dizer como a mulher negra ela é representada tanto fotograficamente quanto em textos, né, como essa mulher que se dedica à família branca, muito mais do que a própria família, por exemplo. E aí, o que é que a Safira faz? A Safira pega essa imagem, revela a violência dessa imagem quando ela coloca a imagem e junto com a legenda da foto, né, que é Tarcisinho e sua babá. A babá nem nome tem, então não interessa a individualidade, a particularidade daquele sujeito, daquela mulher, interessa apenas a sua função social para Tarcisinho, né? Que o bebê tem nome, mas a babá, que é uma mulher negra adulta, não tem, né, na foto. Isso é de uma violência absurda, né? Isso é como o estereótipo se constitui nesse diálogo entre o texto e a imagem. E que controla, né? Controla a percepção da mulher negra sobre si própria, né? E controla como os brancos ou a elite ou as outras classes devem se reportar à mulher negra, devem compreender qual é o lugar da mulher negra na sociedade. Pois bem, a Safira pega essa imagem violenta e modifica, né? Cria uma nova relação dessa imagem com o poema de Evaristo, que faz a gente ler aquele poema de Evaristo visualizando, né, uma imagem de que, nossa, a minha avó foi babá, a minha avó foi empregada doméstica, né? Ela teve nessa condição que a babá de Tarcisinho está, como alguém que só vai ser lido socialmente nesse lugar, né? E cá estou eu, né? Narrando e contando uma outra coisa. Então, isso também é um diálogo, né, que a escrevivência promove, né? Que é esse diálogo não só intergeracional dentro da obra, mas também de nós que somos, que estamos lá lendo a obra, somos espectadores, né? E que faz com que aquela obra ela ecoe, né? Ela não me representa, porque não é uma questão de substituição ou de apagamento da minha história pessoal, mas eu vejo naquela obra da Safira ecos de minha história pessoal da minha família. Então, é como se fosse de particular em particular, né? A obra ela vai refletindo e vai chegando nessa dimensão coletiva
que dá conta de várias particularidades sem que haja o apagamento de nenhuma vivência particular, né? Isso é muito, muito importante, porque não se trata de uma unificação no mesmo, mas sim de uma reflexão, do modo de refletir, né? De você ver uma coisa e você se sentir tocado porque aquilo te recorda a tua história, porque aquilo te diz alguma coisa sobre tuas próprias vivências e por aí vai para outras pessoas. Fora isso, o vídeo, né, ele cria um diálogo entre a fotografia com aquela imagem fixa, né, daquela mulher que é fixada numa identidade que é atribuída a ela como uma legenda, né, uma classificação que supera a sua própria individualidade, já que ela não tem nome, ela só tem a função, né? E o vídeo passa dessa fixidez da imagem fotográfica e vai trabalhar com toda a gestualidade do retrato fotográfico, que é um gênero, inclusive, né, que a gente se acostumou muito a ver famílias brancas representadas fotograficamente, e o vídeo cria utiliza essas poses do retrato fotográfico, mas com famílias negras e com mulheres negras, contando a própria história, contando, inclusive, o fato de que elas não têm tantas fotografias de álbuns de família assim, por toda a questão da dinâmica econômica e social que é relatada, né, oralmente no vídeo. Então, naquele momento também tem um procedimento que eu acho muito interessante, que é muito diferente do procedimento da fotografia, que as famílias que estão posando para aquele vídeo, como se fossem ser fotografadas, né, elas estão alegres, sorridentes, bem vestidas, em alguns momentos estão se arrumando. Claramente, a gente percebe que há uma negociação de como aparecer na imagem, coisa que não foi dado a Babá de Tarcisinho, né? Que aí a gente fica, aquela mulher pode, né? Ela escolheu ser fotografada com Tarcisinho? Ela foi paga para ser fotografada com Tarcisinho? Ela teve direito à fotografia? Ou não? Ela não teve direito a nada disso. Ela só foi explorada na imagem. Teve sua imagem explorada. Né? É função da Babá ser fotografada e fazer parte daquele álbum? Né? Então, a gente tem uma série de questões éticas, né, que entram naquela dimensão, que vão mostrar para a gente qual é a relação que está sendo costurada ali dentro. É uma relação em que os dois têm o mesmo tipo de posicionamento, há algum tipo de imposição, né? E aí, naquela relação seguinte do vídeo, no final, já com as famílias todas posando, a gente já vê uma dinâmica de uma negociação de como aparecer na imagem e o que mostrar na imagem. Então, ali a gente tem pessoas negras posando para o vídeo porque querem posar, porque estão colaborando com a artista no trabalho, tanto que seus nomes aparecem todos, né, lá no final do vídeo. Assim como aparecem a produção e os agradecimentos e outros, etc. E isso é muito importante, porque, assim, eu sou dona da minha imagem, né? A gente não era dono da nossa imagem, nem no período de escravidão, nem a Babá de Tarcisinho, em 1960 e pouco, era dona da imagem dela, né? Então, assim, aquelas famílias estão escolhendo como querem aparecer, o que deve ser mostrado e o que não deve ser mostrado. Né? A representação, ela pressupõe uma transparência em que tudo o que se pode dizer é aquilo que está sendo dito naquela foto. Tarcisinho e sua babá, ponto. Essa mulher é só isso, a babá. Isso né, como se constitui a violência representacional entre imagem e texto, né, nesse diálogo, que cria um véu, né? Já no vídeo, no final, naquelas imagens das famílias finais, a gente vê claramente que há uma negociação sobre o que eu quero mostrar e como. Né? E é isso que importa. Né? A questão da visibilidade na imagem não é só ser visível. Eu quero me tornar visível? Primeira interrogação. Se sim, massa. Como? Né? Como eu quero me tornar visível? Né? Eu sou o detentor da minha imagem. Né? E isso é uma dinâmica entre o que eu escolho tornar transparente e o que eu escolho deixar opaco. Né? Porque nem tudo deve ser exibido, né? Cada pessoa e cada contexto decide, né, na sua própria capacidade de escolha, né? O que deve ser tornado público e o que não.
E aí isso é muito bonito, porque eu entendo que no vídeo a gente tem uma dinâmica que se inicia na violência, ela passa por aquela poesia belíssima da Evaristo, que cria esse diálogo entre o passado e esse futuro de vida e liberdade, e a gente termina o vídeo com vida e liberdade. Não porque a gente escolhe uma família negra para representar todas as outras, mas porque várias famílias negras extremamente diversas umas das outras resolvem colaborar, né, com o vídeo e expor aquilo que elas querem expor. Então, é basicamente isso que eu faço, né, na análise desse trabalho belíssimo da Safira Moreira, e que é um trabalho que permite a gente pensar a escrevivência, eu acho, para além do texto escrito, porque nunca nem tem isso, né, na obra de Evaristo. Evaristo dialoga a palavra escrita, a palavra falada, a oralidade e toda a gestualidade do corpo, né? Então, a escrevivência dela dá conta de tudo isso. Mas, como a gente também trabalha com outras linguagens, né, o vídeo, a fotografia, enfim, é isso que esse vídeo acaba mostrando para a gente também, em termos de diálogo. Minha gente, eu acho que eu falei demais, acho que eu perdi a hora já. Me desculpa aí se eu passei do tempo. Era isso que eu tinha para falar um pouquinho, que aí depois a gente pode puxar mais assunto. Que bom te ouvir, Marina, muito bom. Inclusive os comentários aí, muitos comentários, né, já a partir da tua fala. Eu destaquei aí o comentário do Ex, que coloca quantas reflexões valiosas, realmente. A gente vai ouvir agora o Pedro Caribé, por favor. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Pedro Andrade Caribé. Eu sou jornalista e pesquisador. Eu sou um homem negro. Estou de óculos marrom, com a camisa azul de botão, com mosaicos. A meu fundo tem um quadro de Alberto Pita, de Obá e Xangô, e alguns livros ao fundo também embaixo, né? Eu tenho 38 anos, eu nasci em 1983 na cidade de Salvador, e tenho um filho chamado Heitor, que tem 8 anos, uma grande paixão. E sou, como disse, um jornalista e pesquisador e coordeno o Museu Digital Cinema de Terreiro. Esse museu ele foi inaugurado com uma websérie de 11 episódios. E o conceito desse museu eu vou apresentar nesse momento para vocês com um teaser de lançamento, né? Compartilhar a tela. Uma guia do Chrome. Uma janela aqui. Pronto, compartilhar. O cinema negro surge em Salvador e no Recôncavo desde o dia em que as imagens em movimento ruas de pedra, barro, asfalto, palafitas, nos bairros, invasões, vales e quebradas, onde sons e imagens são projetados em um lençol branco. É o terreiro, o manancial da partilha e do ritual das imagens. Nos cineclubes, festivais, mostras, bibliotecas, dentro de casa e na internet. Símbolos desde dentro, desde fora. Nos temas, nas paisagens, nas artes e nas trilhas sonoras. Autorias que irrompem as telas como atores e atrizes.
e fazem máquinas de arte como projecionistas, cinegrafistas, técnicos de som e de luz. É gente que ousa a direção, o roteiro, a produção e a política. São ancestralidades e trajetórias que recebem e enviam mensagens no Atlântico. Um cinema afro-baiano, afro-brasileiro, que se fez, se faz e continuará a se fazer presente. Cinema de Terreiro, um museu digital com a memória do cinema negro. A partir do acervo e biografia de Luiz Orlando da Silva. Olá. Pois bem, como eu disse, esse museu digital, a gente lançou uma websérie, Sabe né, por que muitas pessoas preferem ver o filme de 11 episódios, né, que tem um de apresentação e os demais são cerca de 70 anos com trajetórias de pessoas nas diversas áreas do campo cinematográfico. Está disponível no canal do YouTube do Cutne, né, TV. Você procura Cinema de Terreiro no YouTube, que ele vai aparecer os episódios. Íamos lançar uma plataforma esse ano, ela está quase pronta, mas com o acervo de Luiz Orlando, com a história do cinema por uma perspectiva negra no território de Salvador e do Recôncavo, sendo que, além do perfeccionismo, a gente vive em tempos que, às vezes, nosso ritmo não é como a gente gostava de produção, né? Então, talvez em dezembro saia, ou talvez saia em janeiro. Ele está bem bonito e espero que em breve vocês possam acessá-lo. Mas deixa eu falar de outras coisas aqui, né? Que tem a ver com esse projeto do museu. Ficou faltando um agradecimento a Ellen de inicial, também saudar os membros da mesa. Enfim, essas etiquetas que a gente esquece às vezes, mas que nunca deve esquecer, né? Pois bem, o tema dessa mesa, escrevivências e narrativas midiáticas, né? Ele aponta para uma dupla dimensão. Né? Escrever sobre uma vida vivida no dia a dia e escrever para enfrentar uma vida que nega a sua existência. Né? E essa escrita na Conceição Evaristo parte da experiência das mulheres negras. Né? Posso dizer que a formulação a prática de Conceição Evaristo é uma teoria do reconhecimento, porque a partir da experiência dessas mulheres negras, ela busca incidir de forma normativa no social a fim de conquistar uma igualdade. Né? Eu considero essa perspectiva presente em intelectuais do movimento negro brasileiro, né? E nas suas expressões, na literatura negra, no cinema, na fotografia, né? Uma das questões da minha pesquisa. Né? Há outras chaves teóricas que correspondem a essa ideia de reconhecimento duplo que Conceição Evaristo traz. Né? Centro especial William Du Bois, né? Ele traz o conceito de dupla consciência, que depois é revisado pelo Paul Gilroy. Só que, a fim de buscar a presença negra no cinema no Brasil, né, teremos dificuldade de encontrar funções de autoria ou controle dos direitos autorais, que são os diretores ou diretoras. Né? Vamos ter alguns nomes mais conhecidos, talvez vocês conheçam Zósimo Bubu, né, que, mais até pelos seus filmes, mas o festival, o Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, conseguiu dar um fortalecimento à sua trajetória de pioneirismo e discussão. Né? Ele é um ator que também vira diretor de filmes, um organizador do Encontro de Cinema Negro, que aconteceu há pouco no Rio de Janeiro. Né? Outros nomes são poucos conhecidos, como Valdir Onofre, Odilon Lopes, Antônio Pitanga, é muito conhecido como ator, mas ele tem um filme de longa-metragem e há anos tenta fazer novamente e não consegue. Talvez o Joelzito, vocês conheçam, Joelzito Araújo, né, diretor de A Negação do Brasil e Filhas do Vento. Mais recente também a Adélia Sampaio, que foi
assim, descoberta por Edileuza numa pesquisa, né, que dirigiu uma longa-metragem nos anos 90. Né. Há uma outra abordagem que eu também reconheço, identifico muito, que traz os atores e atrizes, né, como autoria nos filmes. Né. Então, temos em especial o Grande Otelo, o próprio Pitanga, Léa Garcia, Ruth de Souza, Zezé Mota. Enfim, estou falando desses ícones que levam para o cinema, né, marcas da sua existência e marcas de uma existência que confronta a negação. Né? Essa participação é ainda mais difícil de encontrar em roteiristas, em produtores, em diretores de artes, em fotógrafos de cinema. Né? Foi então que, na minha pesquisa de doutorado, iniciada em 2015, né, eu busquei ampliar essas histórias. Eu percebi, tudo bem, o que nós temos é muito legal, mas é preciso vasculhar um pouco mais, né? Vasculhar, porque deve ter mais coisa aí, ou algumas coisas precisam ser melhor contadas, revistas e tal. Né? E eu parti de dois elementos. Né? O primeiro, o território de Salvador e do Recôncavo, né? Um espaço de uma considerável filmografia com a presença negra. Né? É muito difícil um filme feito na Bahia alcançar reconhecimento fora daqui sem essa presença, né? Por vezes com menções diretas ou referências aos povos de terreiro de Candomblé. E a segunda questão é que Salvador e o Recôncavo se constituiu como um parque exibidor importante. Né? A primeira exibição se deu em 1897, em Salvador, e a região do centro da cidade, né, a famosa Baixa dos Sapateiros, a região da atual Praça Castro Alves, o centro, o comércio de Salvador, tinham diversas salas de cinema ao longo de... desde o final do século XIX até a década de 70. Né? Tinha um prazer, e boa parte dessa, que a pesquisa de revisão vai demonstrando, é que quem mantinha essas salas em funcionamento, em grande medida, era a população negra. Né? E eu trabalho com a lógica do Jean-Claude Bernadette, que ele fala que o cinema brasileiro ele surge desde o dia que as imagens foram exibidas no Brasil, não quando foram realizados os primeiros filmes por italianos, por sinal. Né? Então, eu trabalho com a ideia de que desde que o dia que um negro africano-brasileiro teve essa experiência com as imagens em movimento, ele passou a dialogar e escrever a sua presença nessa indústria, nessa arte, por aí vai. Né? E vou me deparar com a experiência, né, de Luiz Orlando da Silva, né, que foi um militante negro. Ele era funcionário da universidade que eu estudava, Universidade Federal da Bahia, mas eu conheci ele pouco ou quase nada na universidade. E falarei um pouco depois, né? Ele desenvolveu uma curadoria, um modelo de cineclubes extremamente sofisticado, que mesclou filmes de temática ou de diretores e diretoras negras da África e da diáspora, com um público negro, formando na cidade de Salvador uma cultura cinematográfica bastante interessante. Então, e isso se espalhou em outros lugares, não só do Recôncavo, mas no Brasil e por aí vai. Né? Luiz Orlando é uma referência a ser revista melhor na história do cinema negro brasileiro. Né? Pois bem, trabalhando nesse território e com essa experiência do público, eu não posso deixar de afirmar que o terreiro de Candomblé é o principal manancial desse legado civilizatório, né? Não só da sobrevivência dos nossos corpos negros, mas de modo de vida, e começa por uma questão. Né? Primeiro, os terreiros nos fazem ter uma dimensão da história que não é a dimensão do colonizador. Nossos nomes, nossos orixás, enfim, todos esses nossos itãs, os oduns, tudo isso
faz ver que nós temos uma história milenar rica, né? E que mesmo nesse espaço aqui, nós precisamos recontar essa história, né? Não pela aversão geralmente de homens brancos e tal, né? Segundo, o terreiro ele tem um papel de controlar, muitas vezes, né, a comunidade de terreiro e incidir no território até fora da sua comunidade. Então, as ruas, os espaços da cidade, as feiras, eles vão ser ocupados por uma simbologia africanizada de forma muito forte na cidade, né? No terreiro também vamos ter práticas de auto-organização, de emancipação, de revisão das nossas relações de desejo e afeto, né? De subjetividades, e práticas com a cultura de troca e segredo que refazem o modelo de valor capitalista, né? Euro-ocidental, né? Então, o compartilhamento das ideias, do valor das imagens, eles fogem do modelo elitista, né, até da crítica e do cinematográfico, né, sendo mais radical nessas perspectivas, né. Essa experiência do terreiro, os legados do terreiro, me traz a lidar com uma outra teoria do reconhecimento, né, que não tem um fundamento, eu diria até hegeliano, que os militantes negros trazem, né, mas trazem uma dialética de reconhecimento, de enfrentamento desse seu legado civilizatório, que vai, já que seu modo de vida, isso o Muniz Sodré trabalha bastante, né? É ignorado pelas instituições, pelos espaços de cultura, né? Essas formas africanas elas vão penetrar nos sentidos e marcar a identidade desse local, mesmo sendo subalternizadas, mesmo sendo destruídas, mesmo sendo perseguidas. Então, a identidade da chamada Bahia, né? E eu diria também a identidade brasileira, o Rio de Janeiro é muito forte, Recife também é muito forte, essas culturas africanizadas, São Luís do Maranhão, né? Elas vão trazer uma identidade nacional e fazer com que o Brasil seja reconhecido no mundo pelo samba, por exemplo, né? E também por filmes como O Pagador de Promessas, Orfeu Negro, né? Enfim, são filmografias que Cidade de Deus, agora Marighella, né? Que os corpos negros ou a cultura civilizatória, né? O legado africano vai estar muito, muito presente, né? Mas, para lidar com essa teoria do reconhecimento, uma base dela é o SECNEB, né? A Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, que é uma sociedade fundada por Mestre Didi, né? Mestre Didi que tem uma relação muito forte com os terreiros de Candomblé, né? Ele é um achipado, ele é axé Opunjá, também funda uma sociedade, né? Dá continuidade, né? Não funda, não dá continuidade ao culto dos eguns no Brasil também, é uma coisa bem... um artista, um intelectual muito importante, e que, por meio das suas ideias, autores como o Muniz, a Joana Albert, Marco Aurélio Luz, vão trazer a ideia do desde dentro, desde fora, né? Que é por meio de dentro ou da porteira para dentro ou da porteira para fora, né? E do vivido concebido, né? Que é viver e conceber essa prática, esse modelo civilizatório, né? Porque a transmissão do conhecimento nos terreiros e das simbologias, elas não seguem as mesmas regras, os mesmos modelos, inclusive do espaço da escola, né? Da literatura, da televisão, da imprensa, enfim, todo esse arsenal midiático, educacional que o modelo euro-ocidental impõe sobre nós muitas vezes, né? Então, para recontar essa história, né, recontar a história desse território, eu gostaria de enfatizar alguns nomes, algumas
algumas questões importantes, né? Vou compartilhar a tela inteira, porque... aqui, pronto. Não, porque eu quero o... aqui, porque aqui não vai abrir, né? Deixa eu ver. Ver se compartilhou a tela. Abriu a foto? Não, né? Não abriu. Deixa eu interromper aqui. Vai ter que ser a tela inteira. Compartilhar a tela. Tela cheia. Compartilhar. Pois bem, vai abrir aqui para vocês daqui a pouco. Isso. Tá meio bagunçado aqui, mas ele vai dar régua e compasso aqui. Alguns nomes, algumas histórias desse cinema. Pronto. É tanta coisa aberta no computador, meu Deus. Não está abrindo o meu... É porque não está... Agora sim, agora sim. Deixa eu tirar aqui. Isso. Desculpa, gente. Rapidinho. Então, pronto. Eu gostaria de apresentar a vocês que um dos primeiros cineastas do Brasil, ele se chama Diomedes Gramacho. Ele era um gráfico, né? Teve revistas, jornais. Nesse período viveu antes da abolição e no pós-abolição. Foi um dos empreendedores, vamos dizer assim, midiáticos, muito fortes na cidade de Salvador, tanto que ele vai comprar a fotografia Lindemann, que situava no Largo do Teatro, né, na Praça Castro Alves. Aqui eu vou mostrar essa imagem aqui, né, do antigo Teatro São João, que era o maior teatro da cidade de Salvador, né, e enfim. E esse cara, ele, em 1910, junto com Dias da Costa, o sócio dele, ele realizou filmes sobre a Festa do Bonfim, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, festas populares, documentou nas ruas, e imagina-se que é muito difícil, apesar da tendência do cinema nacional desse período de embranquecer essas manifestações populares, até o próprio carnaval, que na cidade de Salvador, embranquecer essas manifestações é algo bem mais complicado, né? Temos que reconhecer isso, né? E então, Diomedes é um marco do cinema brasileiro e do cinema feito na Bahia, que precisa ser melhor revisto. Os filmes deles foram perdidos, a história dele foi... porque essas marcas das nossas escrevivências, essas marcas que nós deixamos no cinema, elas também são ocultadas, né? Elas passam por esses deslocamentos, né? E então, boa parte dessa pesquisa faz em retomar essas marcas, né? Outro que eu gostaria de enfatizar, outra questão, é que... Deixa eu fechar aqui, interromper o compartilhamento. Pronto. Que ao redor dele, né, no Largo do Teatro, na atual Praça Castro Alves, você tinha um território repleto de mães de santos, de alorixás, inclusive a própria Igreja da Barroquinha. Se vocês já visitaram essa região da cidade de Salvador, ao fundo dela foi criado o primeiro terreiro. Então, as grandes mães de santo da Bahia, elas tinham roças, né, terreiros, em regiões mais rurais da cidade, mas elas viviam no centro de Salvador. Então, esse público vendia comida, entrava nas salas de cinema,
né, estava ali ao redor dessas histórias, né, tornando essas ruas aprazíveis e movimentadas para receber salas de cinema também, né. Há uma outra traço dessa presença negra no cinema que são essas manifestações ou ressignificações nas ruas, né? Eu acho que isso é importante também de relevar. Tela cheia, compartilhar. Pronto. Que os Filhos de Gandhi, por exemplo, né? O Afoxé Filhos de Gandhi, ele surge de uma experiência de um filme colonial, né? Bugadin, e que, inspirado nesse filme, busca-se levar às ruas o nome de Gandhi para, inclusive, direto ou indiretamente, enfrentar a perseguição que houve, né? Era proibir os batuques na cidade de Salvador, né? Nas ruas. Então, em 1949, quando os Filhos de Gandhi surge, ele traz referências vindas do cinema. A gente tem também os Mercadores de Bagdá, né? Que essa presença dos filmes com árabes, né, visto como selvagens, né, civilizados e tal, eles são levados para ruas por homens negros no carnaval, então faz uma reinscrição dessas imagens, né? É bom lembrar que o espaço do cinema é um espaço controlado, fechado, ao contrário das ruas, né? E um espaço também que os modos de vestir, os modos de se comportar também vão ser paulatinamente postos, né? Então, uma questão bem elitista do cinema, do hábito de ver cinema, é que as salas populares elas são vistas como pessoas que gritam, pessoas que fazem zoada durante os filmes e tal, que isso para a gente né? Tô falando assim, gente da universidade e tal, a gente fica meio incomodado com essas coisas, mas são outras formas também de fruição, de participação nesse espaço. Então, essas ressignificações dialogam com levar o cinema para a rua e ampliar essas dimensões do cinema, né? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é o período chamado do ciclo baiano de cinema também, né? Nesse caso, nós temos... Meu tempo já está acabando, Ellen? Acabou? Já passaram 20 minutos, mas aí você conclui e a gente abre para o debate, pode ser? Claro, claro. Eu vou concluir, né? Eu queria mostrar algumas imagens de alguns diretores, né? Luiz Paulino dos Santos, Aguinaldo Seri, Antônio Olavo, né? Jalinda Rubim, que é a primeira diretora que se tem registro, o filme dela, Um Jegue na Paisagem Nordestina, de 1974. Não tenho acesso a essa Copa, parece que perdeu ainda, a gente está buscando esses registros, né? E, enfim, tem uma gama de diretores, né? Eu vou me aventurar a passar só um trechinho aqui de Aguinaldo Seri. Um segundinho, bem curto, né? Criador Come, janela aqui. Compartilhar, né? Porque eu considero ele importante. Aguinaldo Seri, ele nunca produziu um longa-metragem, ele trabalhou com Glauber Rocha em vários filmes, e ele fez entre esses filmes filarmônicas, né? Sobre as filarmônicas no Recôncavo, no Baixo Sul, vai até Valença também. E essa cena aqui é muito interessante, né? Porque lembra muito a relação com o blues, o Mississippi e todo o imaginário negro da diáspora dos Estados Unidos, né?
normal. Não bastava mais. Eu gosto ainda, que é hoje. São reis literados. Por que você não toca saxofone na banda? Porque, naquele tempo que não tinha um grande motivo para executar as partes, eu fazia às vezes. O mestre me dizia que eu não faço saxofone. Só um grande. Enfim. Aguinaldo Seri, ele tem uma presença, assim, traços, e ao mesmo tempo nunca se assumiu, pelo menos como um cineasta do militante negro, um cineasta negro. Isso não está posto nos depoimentos, nos registros das pesquisas, o que corrobora com a ideia de que a presença negra no cinema, nos seus marcos de inscrição, passam em Salvador, historicamente, por um processo de desracialização, o que é a não identificação da raça como algo presente, principalmente em pessoas de pele clara, né, que vão deixar suas marcas no cinema. Então, é isso. Eu espero que ainda no decorrer do debate eu possa trazer outras coisas, outras referências, outros cineastas, e que em breve vocês possam acompanhar a websérie e outros elementos do Museu Digital Cinema de Terreiro. É isso. Muitíssimo obrigada, Pedro. Vou convidar também a Marina para estar com a gente aqui na tela. Marina, Pedro, que fala inspiradora. Vocês foram vendo aí que os comentários foram vários, né, de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria fazer o registro da presença de algumas pessoas que nos acompanham aqui, obviamente que saudando a todas, todos e todos que estão aí colocando mensagem, que estão nos assistindo, mas fazer uma saudação ressaltando a presença, deixa eu passar aqui, da professora Norma Lúcia, que é diretora do Departamento de Letras e Artes. Muitíssimo obrigada, professora, por sua presença. É uma honra, né, contar com sua escuta e, de repente, até com a sua contribuição também aqui, né, com o diálogo dessa mesa. Queria também saudar a presença de Edma de Góes, jornalista, pesquisadora, professora de literatura. Que massa ter você aqui, Edma, obrigada. E saudar também a Paula Peixoto, coordenadora da TV Olhos d'Água, que está nos acompanhando agora, certo? Gente, dizer que quem quiser colocar perguntas, comentários, a gente vai poder ler. Eu acho que já tem algumas perguntas aqui, e eu vou colocar do Felipe Lisonjeado para a Marina. Marina, você poderia contar um pouco para a gente sobre o grupo Narrativas Anticoloniais? É aberto ao público. Observei que passou @ durante a sua fala. E tem uma pergunta do Felipe também para o Pedro. Pedro, primeiramente, parabéns pelo projeto Cinema de Terreiro. Estamos em um evento com um público de muitas professoras e professores, estudantes de licenciaturas. Como podemos trazer essa discussão nas salas, né? Nas salas de aula? Deixa eu fazer um bloco, pode ser, gente, com mais alguns comentários, e aí abro para vocês. Deixa eu só olhar aqui se tem mais alguma coisa. Tem a Elisiane Santos. Quantos saberes os participantes podem disponibilizar alguma rede social na qual divulguem seus trabalhos? Elisiane, já foi divulgado, mas a gente pode colocar na tela novamente. E ressaltar, gente, que a lista de presença está aberta, tá bom? Para quem quiser assinar, tá aí no chat, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Eu acredito que não. É isso, vou deixar vocês responderem. Oi, tá ouvindo? Tá, né? Beleza. Sobre narrativas, né? Beleza. O Narrativas Anticoloniais é um grupo de estudo que eu criei em 2019. Ele era presencial na Universidade Católica. Na época, eu era professora da graduação lá, de fotografia. Mas aí depois ele virou todo online. Hoje em dia ele é todo online, ele é público, gratuito, e a gente faz entradas, né, todo semestre. A gente sempre abre quando está para iniciar o semestre para ver quem quer participar. E aí a pessoa participa. Os encontros são semanais, a gente faz leitura de textos online e depois vai fazendo a discussão daqueles textos.
A ideia realmente é ler autores que, às vezes, são autores que são até difíceis de ler só, né, assim. E a proposta é essa, né? São as discussões anticoloniais. Esse ano a gente leu a filósofa brasileira Denise Ferreira da Silva com o livro A Dívida Impagável. A gente leu o filósofo caribenho e poeta Edouard Glissant com o livro Poética da Relação. E a gente, nesse segundo semestre, está lendo vários textos sortidos de pensadores do feminismo de recusa e rebelião, do Sojourn Project. A gente leu... Primeiro, a gente começou lendo Denetento Obona, que é um filósofo que estuda o Glissant. A gente leu o Antônio Bispo dos Santos também, que é o Nego Bispo, no primeiro semestre. E agora a gente leu a Hortense Spillers, está lendo a Saidia Hartmann, depois o Fred Moten, depois vai para Kenny Alice e outros autores brasileiros também. Enfim, esse segundo semestre são mais textos sortidos. Ano que vem a gente deve voltar para J. Mombassa e para Bell Hooks. E aí a gente vai fazendo esse movimento em autores que ajudam a gente a pensar o mundo de outra forma, que não aquela ditada pelo colonizador. São vários outros pensamentos, tem vários autores, né? Particularmente a gente tem interesse nesses que acreditam que esse mundo que está posto não nos serve e a gente tem que criar outro. E compete a nós criar esse outro mundo, imaginar e botar em prática. É isso. E aí tá todo mundo convidado. Quem quiser participar, segue lá no Instagram. E aí, ano que vem, a gente, quando for abrir novamente, a gente sempre bota lá as postagens no Instagram. Vamos abrir, quem está a fim de encarar esse semestre aí de leitura e debate. E aí, quem tiver interesse e puder no horário, né? Só é mandar um direct que participa. É isso. Que massa, Marina. Pedro, por favor. Então, eu dei aula na UNEB como professor substituto, dei aula na UNB também, e nesse momento eu participo do grupo Recados, que é lá da UNEB, de Juazeiro, de onde Ellen, né, tem uma trajetória também. Estudei lá, me formei lá, em jornalismo. Jornalismo, né? E, inclusive, agora a gente está tendo um ciclo de discussões de Muniz Sodré. Eu estou faltando a discussão hoje, estou tomando falta. E tem Márcia Guena, Série Santos, né? Gabriela Sá, enfim, uma série de pesquisadores que discutem. Então, tem sido um espaço muito de discussão e acolhimento, né? Ô, Pedro, desculpa te interromper, mas só ressaltar que as lives que o grupo tem produzido, eu tenho acompanhado, têm sido maravilhosas e recomendo fortemente, né? Que quem tem interesse por esses temas, que acompanhe. Eu não lembro qual é o dia da semana que acontece, mas sempre estou acompanhando no perfil da própria UNEB e aí colo junto e assisto. Isso. Vamos botar aqui até o Instagram do Recados, né? Para vocês compartilharem também. E, enfim, é um lugar que sinto contemplado, assim. Vilma Neres, ela dialoga com a gente também, é muito próxima, né? Tem esse diálogo, inclusive o conceito de escrevivências. Eu tive contato com a dissertação dela, né? O trabalho dela é bem interessante. E vejo que tem conexões, né? Porém, não é tão simples o processo dessas discussões para a sala de aula em graduação, né? Porque existe toda uma questão de grade curricular, né? Eu já dei aula na universidade, mas peguei disciplinas que malmente eu pude trazer essas questões para a sala, né? Porque a gente tem, às vezes, disciplinas que são ou práticas ou orientadas dentro de uma bibliografia e uma demanda. Então, nossos grupos de pesquisas, essas lives atualmente, eu acho que elas têm... a pandemia ela está sendo responsável por abrir um leque, né, de diálogo entre pesquisadores no Brasil, em especial, de muita gente que estava sozinha ou espaços que não dialogavam entre si, né, que, enfim, que é bem motivador, né,
apesar de tempos tão sombrios e que toda essa gama de pesquisadores, já doutores, né, mestres, não tenham, muitas vezes, até condições de trabalho para dar continuidade às suas pesquisas, né? Então, para mim, eu ganhei o Fundo de Cultura do Estado da Bahia e Leo de Blanc, que eu produzi a websérie, e o Fundo de Cultura, a plataforma, o museu, né? Se não fossem essas políticas culturais, eu teria muita dificuldade de estar disseminando essas questões, né? Até nos grupos de discussões de cinema e tal. Mas esse movimento do desde dentro, desde fora, né? Movimentando os nossos, fazendo as nossas coisas, produzindo, deixando as nossas marcas e levando para os outros espaços. Gente, eu conectei a fala de vocês dois muito a partir das questões que vocês ressaltam, né, das vivências e de como eu coloco a minha vivência na produção de linguagem. Isso conectou para mim, eu acho que muito fortemente, a questão de uma estética, que pode ser em qualquer linguagem, né? A gente está falando aí de cinema, a gente está falando também de literatura, quando a gente traz a Conceição Evaristo, mas fica muito forte a questão da estética conectada com a política, conectada com a ética, né? E aí fico pensando muito fortemente na ética do amor, né? O amor enquanto ética, o amor enquanto política, amor aos nossos corpos, amor aos nossos e nossas. Acho que a fala de vocês conecta muito fortemente isso, né? E aí queria fazer uma pergunta à Marina primeiro. Quando você fala da Patrícia Hill Collins, a partir da Winnie Bueno, né, que ela coloca aí as imagens de controle, você cita algumas dessas imagens, ao mesmo tempo, o que você apresenta como potência é a reescrita dessa história, a partir das fotografias, a partir do vídeo. Então, queria perguntar um pouco sobre isso, né? A resistência é também a reescrita de uma história, né? Penso a escrevivência como essa reescrita que vai na contramão dessa história linear, racista e hegemônica, né? E vou aproveitar e já fazer a pergunta para o Pedro. Fiquei pensando muito a partir do que você vai falando, né? Sobre as ruas, sobre as festas e na produção de imagem, trazendo, inclusive, o que está na rua, né? O que está... Quais são essas festas? Quais são as produções também? Como é que eu levo o cinema para esses espaços? E aí fiquei pensando do que você fala enquanto escrita de presença. E essa escrita de presença a partir da produção de linguagem. E essa produção de linguagem, em que sentido ela pode servir tanto para descolonizar, ou pelo menos tensionar uma colonização do olhar, do sentir, né, do ver, especialmente quando você está falando aí de cinema, trazendo outros modelos aí que se contraponham a esse modelo civilizatório neoliberal, né, racista, enfim. Inicialmente é isso. Vou começar então, né? Então, eu acho que não é só sobre resistência, né? Porque é sobre existência, né? Existimos, simplesmente assim. Nós existimos, sentimos, vivemos, né? Temos nossas vidas, apesar de, né? Apesar desse mundo que foi posto, apesar da violência, apesar disso tudo, ou até mesmo por causa disso tudo, nós somos extremamente criativos, né? Imaginativos e existimos de formas as mais diversas possíveis e imagináveis, que os homens brancos não conseguem dar conta da potência criativa do corpo da mulher negra nem do homem negro. Eles não conseguem, simplesmente isso. Porque é muito limitado esse modo de pensar binário, né, que só enxerga hierarquia e, né, de trás para frente, enfim. É de uma limitação e aí eu acho que o Pedro trouxe muito bem quando ele fala da dinâmica do terreiro, né? Que consegue enxergar, ou até Nego Bispo quando fala, né? A gente enxerga em circularidade, a gente enxerga em todas as direções, em todas as possibilidades. A gente não enxerga só baixo, cima e reta, né? E é isso, né? Eu acho que essa é a potência da escrevivência, porque a gente fica tipo...
do ponto de vista do colonizador, ele quer que a gente sempre fique lá lutando contra ele, falando da resistência. Ou seja, nós somos vítimas e estamos aqui lutando contra... Ok, isso é um fato, mas não se resume a isso a nossa existência. Né? Isso é só o que foi imposto sobre os nossos corpos, não se resume a isso. Né? E aí o vídeo da Safira, que eu escolhi mostrar, que é um trabalho artístico dessa artista, né? É muito bonito porque ele consegue mostrar isso. Ele consegue mostrar não só resistência a uma imposição externa, mas ele mostra essas milhares de formas diversas de existir, né, e de se constituir como família, com base no afeto, com base no amor, com base no outro afeto que não seja esse afeto de destruição e de morte, né, que é esse afeto do colonizador, que é um afeto destrutivo, né, em que ele só enxerga o outro na medida de que aquele outro possa gerar algum tipo de lucro, né, de ganho para ele, colonizador. Então, por isso é que tem todo esse processo de objetificação. Mas, né, a gente tem que se enxergar como a gente né, seres que existem no mundo, né, na vida. E a vida é muito maior do que o mundo criado pelo colonizador. E essa é a potência dessa criação, né, da escrevivência da Evaristo, né, que eu vejo muito, e vejo isso nesses outros trabalhos com essas outras linguagens. Né? A Vilma Neres tem um trabalho belíssimo, né, sobre fotoescrevivências, em que ela vai identificar isso no trabalho dos fotógrafos documentais na Bahia. Eu acho que isso se expande para outras linguagens também, nesse campo artístico, né? E, enfim, né? Essa multivocalidade e multilinguagens em que a gente trabalha, né? Atualmente. Mas, sem dúvida, que o amor, eu acho que é a potência afetiva política principal que a gente precisa nesse mundo. Nesse mundo não, nessa vida, porque esse mundinho aí criado pelo colonizador já está em vias de extinção. Assim espero. Eu também queria perguntar uma coisa ao Pedro, aproveitar, porque quando a gente... Eu pesquiso arquivo, né? E os arquivos da escravidão, do período colonial, eles são um grande vazio. A gente acessar a vida das pessoas negras para além daquilo que o poder inscreveu aquelas vidas, muitas vezes no momento de morte, né? Como a Saidia Hartmann diz, nos livros contábeis e etc. Só que, a partir do momento que nós conseguimos, de alguma forma, né, ter registros feitos por nós mesmos e de alguma forma, enfim, fazer essa produção do nosso presente, de nossas vivências a partir da gente, me parece que o arquivo se torna uma coisa extremamente importante, né? E aí eu queria que você, como o cara que trabalha com isso e que está fazendo esses arquivos, né, comentasse, né, falasse, né, sobre isso aí. Até para mim, como pesquisadora, já que estou pesquisando isso, era bem importante ouvir um pouco sobre essa importância dos arquivos para nós. Obrigada. Massa, massa. Eu vou começar respondendo por Ellen, né, sobre a questão da linguagem, uma linguagem de forma mais ampla, né, e que envolve uma relação de experiência com o mundo e como o cinema, não só nas imagens, mas nas salas de exibição, como o mercado cinematográfico, né? Um filme ele é feito pensando em um público, geralmente, por exemplo, os cinemas multiplexes e os filmes que passam lá, eles têm como um alvo jovens brancos de classe média no mundo inteiro. Muito louco isso, né? E então tem todo uma produção, né, desde a feitura do roteiro, das estratégias de marketing, dos cartazes, né, da crítica, que vai ser voltado pensando prioritariamente nesse público, né, que mesmo nas plataformas de streaming no mundo e tal, ele ainda se mantém como um público consumidor privilegiado, né, e dos modelos de mundos postos. Então, essa linguagem desse território de Salvador e do Recôncavo, que tem os terreiros como um espaço geralmente fetichizado, folclorizado, né,
e que mesmo a presença dos terreiros nesses filmes, dos autores, das trilhas sonoras, das consultorias e etc., eles não estão fora desse lugar colonial e subalternizado que os terreiros se constituíram nesse espaço da diáspora, né? Então, o cinema de terreiro, ele propõe uma utopia de liberdade e de África, mas a dura realidade que ele enfrenta, muitas vezes nesses registros, é dessa subalternidade, né? E aí eu entro na questão dos acervos, né? Como é que eu tenho lidado com essas questões dos acervos e tal? Primeiro, Luiz Orlando, que eu acabei não falando, que ele é a base, né, da minha tese, enfim, do museu. Ele foi um cineclubista e um militante do movimento negro. E Luiz Orlando tinha uma prática muito forte de guardar e difundir arquivos, reportagens, cartazes, etc., né? Então, ele tinha um acervo muito interessante. E também tinha muitos filmes com a temática dita negra, ou com atores e atrizes negras, e também diretores e tal, né? Então, ele é minha referência, né? Eu não inauguro nada, né? Eu não crio nada. Eu estou dando continuidade ao que ele fez em grande medida, né? Lógico que eu tenho as minhas contribuições e talvez algumas inovações, talvez, eu não sei ainda, mas ele, Luiz Orlando da Silva, é esse cara que faleceu em 2006, né? Que desenvolveu, eu vou compartilhar uma imagem aqui, né? Compartilhar imagens. Compartilhar a tela cheia, compartilhar. Esse aqui para esse cinema de terreiro. Esses aqui foram alguns registros desse movimento cineclubista que ele desenvolveu, né, a partir da Fundação Cultural e da jornada de cinema que ele trabalhava, e que foram, na década de 80, cerca de 60 cineclubes espalhados na cidade de Salvador, né? Em terreiros, em blocos afros, o Olodum em especial, né? Muitas associações de bairros, de moradores. Então, ele tinha esse trabalho assim muito interessante. Deixa eu pegar uma foto de Luiz Orlando aqui para vocês, que eu acabei não mostrando, né? Uma foto dele assim, mas imagens da série, deixa eu ver. Não tem aqui. Seleção aqui, Luiz Orlando. Essa aqui, deixa eu abrir essa. Então é esse cara aqui, né? Luiz Orlando da Silva, né? Que faleceu em 2006. E... enfim, ele é um cara que tem um papel, assim, um legado bem interessante, né? Eu reencontrei, após o falecimento dele, esse acervo dele foi... ele tinha muitos livros, ele lia muito, ele era autodidata, assim. Não terminou formalmente o ensino médio, mas seguramente era um dos principais leitores do território de Salvador, né? Poucas pessoas liam e conheciam tantas coisas quanto o Luiz Orlando. Ele lia de tudo, né? E nessa dupla consciência, ele lia o que os brancos liam e o que os pretos liam também. E passava isso, né? Um dos primeiros caras a passar Frantz Fanon em Salvador, a compartilhar literatura negra, americana, africana, enfim. Tudo que chegava de novo, ele compartilhava, né? Tinha esse papel e bem interessante, assim.
Agora, sobre os filmes, tem uma outra questão, né? Para lidar com acervo fílmico. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, né? Eu trabalho muitas vezes com frames, que é, eu pego trechos de filmes e a partir desses trechos eu vou recontando e rediscutindo, né? E muitas vezes fugindo até do centro da narrativa do filme, mas recriando outras histórias que, no caso dos atores e atrizes mesmo, têm relações com suas próprias vidas, né? É incrível como alguns personagens, por exemplo, de Antônio Pitanga, de Mário Guzmão, um ator importante que eu não citei aqui, importantíssimo, né? Do cinema negro nesse território, né? O Anjo Negro, que é um filme importante de 1972, um filme com muitos problemas, vamos dizer assim, forma crua de conteúdo da relação com as religiões de matriz africana, né? Mas, ao mesmo tempo, as imagens, o som, né? Inclusive, Jaime Sodré é uma das pessoas que participa da trilha sonora, né? O Jaime Sodré, que foi um cineclubista, foi vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, né? Foi levado para o movimento cineclubista por Luiz Orlando. Se vocês não conhecem Jaime Sodré, procurem um pouco sobre ele, né? E, enfim, mas aquele filme fala a transgressão desse sujeito negro na sua sexualidade, na sua relação com as drogas, questões que marcaram a vida de Mário Guzmão, vão estar de alguma forma no filme e, enfim, ele deixa marcas sobre ele naquelas histórias sobre si, né? Essas escrevivências em um conteúdo e um roteiro colonial de forma mais grotesca, né? Então eu vou retrabalhando, vou descobrindo pessoas de trilha sonora, vou redescobrindo personagens de filmes, enfim, é um trabalho cotidiano que, quando a plataforma estiver lançada, vocês vão poder ter uma noção melhor. Assim. No Instagram, a gente vai soltando algumas coisinhas do acervo já, né? Vocês entrarem no Instagram Cinema de Terreiro, vocês vão ver os documentos que Luiz Orlando trabalhava, né? Já tem cartazes e tal, já tem alguns destaques que você pode pesquisar. É isso. Gente, que delícia ouvir vocês. Já estamos nos encaminhando aí para os momentos finais. Já tem até o nome da ganhadora do sorteio do livro, da Conceição Evaristo, mas a gente vai fazer mistério e vai falar no último momento. Tem mais um comentário, a gente vai fazer aí esse bloco final. O Tom Moreira coloca que queria muito uma visão de vocês sobre o filme Marighella e todo o processo que foi para ser lançado. Eu, por exemplo, eu recebi um link com o filme, mas o link não abriu, de senha, ainda não consegui ir ao cinema ver. Não sei o caso de vocês já conseguiram assistir? Não, eu estou viajando a trabalho, nem pude ver nada ainda vou ter que... Só quando acabar o trabalho aqui é que eu vou poder parar para poder pensar em onde é que eu assisto e tudo mais. E Pedro? Eu assisti no Pirata ainda, preciso até assistir novamente. É um filme... Tem questões ainda a serem... Eu ainda não vi uma crítica que trouxesse questões complexas sobre o filme, né? Sem dúvida, tem um lado positivo, o enegrecimento de Marighella, mas há uma lacuna histórica ainda de entender por que esse homem negro, filho de uma mulher praticamente africana, da origem étnica dos revoltosos dos malês, né? Por que esse homem, durante sua vida, não tratou ou enfrentou a questão racial? Nascido na Bahia, vivendo na Bahia na década de 30, no Rio de Janeiro, em cidades que tinham uma tradição de homens negros sindicalistas fortíssimos, né? Contemporâneo de Abdias do Nascimento, contemporâneo, né, de uma série de
de questões da cultura e da política negra. Embora ele vá falecer antes do nascimento do MNU, né, Movimento Negro Unificado, que é em 78, mas ele dialogou também com os movimentos coloniais africanos do seu período, né, as independências dos países da África, em que a questão racial era colocada, né? Então, acho que o filme ainda deixa essa lacuna, né, que outros filmes e diretores, roteiristas negros talvez possam responder, né? E responder também como esse homem de pele clara, negro de pele clara, como as situações de racismo que acontecem, que têm sido comprovadas, né? Pessoas de pele clara têm, vamos dizer assim, estigmas raciais diferentes de pessoas de pele retinta, né? Então, são questões que ainda estão em aberto na biografia e nas releituras e nas reimaginações de Marighella. Bom, tem mais duas. Vou fazer aqui uma saudação a Rose Leal, jornalista também da TV Olhos d'Água, que está aí dando boa noite. E, por fim, a gente tem a pergunta da Edma de Góes. Pedro, você está fazendo essa pesquisa sozinho? Porque me parece que é muito material e com a possibilidade de várias novas entradas de pesquisa. Queria que você falasse institucionalmente do projeto, como que ele está funcionando. Então, tem todo um monte de gente envolvida, assim, né? Historiadores, Crício, Zezão também, que é historiador, que é o arquivo Zumbi, que digitaliza e faz uma interpretação e dialoga comigo sobre esse material. Daniele Freire, produtora executiva, tem Deise Sacramento também, que discute editorialmente. Enfim, tem outras parcerias, outras coisas vindo por aí. Davi Ainan, que é um diretor e editor de cinema importante, fundador do Tela Preta, né? Mineiro, que mora em Feira de Santana. Seria importante vocês dialogarem com ele, né? Fez o FRB, e ele também dialoga muito sobre as questões, né? A websérie foi um espaço de muito diálogo com ele, né? E tem outros, o Recados, eu dialogo, influencio, assim, o Recados, Edileuza, que foi minha co-orientadora, que foi importante, né? Ana Flávia Magalhães Pinto estava na minha banca de doutorado também. Enfim, tem muitas pessoas que vão contribuindo, né, com esse processo, né? E muitas forças também de axé, né, que vão mantendo a gente vivo, erguido, né, tocando. Agora, de fato, Edma, não dou conta, é muita coisa, né? São muitas entradas, são muitas possibilidades, são muitas janelas que estão se abrindo. E institucionalmente eu estou fora da universidade, né? Dos cursos de cinema em especial. Então, se eu tivesse uma estrutura de alunos, de um grupo, uma universidade, até com outros professores, de forma orgânica, né, tocando esses processos, talvez ele já pudesse estar em outro patamar, né? Mas a presença de professores negros nos cursos de cinema no Brasil, e especialmente na Bahia, é muito pequena, né? Eu ainda não alcancei a genialidade para passar, ou fico em segundo lugar, essas coisas assim, sabe? Mas, enfim, talvez um dia eu alcance o devido aos deuses, assim, e entre nesses cursos. Gente, chegando aí ao final, agradecendo demais aí a Marina e ao Pedro, a todas as pessoas, todos, todas, todes que estão nos acompanhando aí desde o início. A Lúcia Bahia comenta que tem uma entrevista no Roda Viva sobre Marighella. Quer dizer, eu não sei se ela está sugerindo que tem ou que existe mesmo, porque eu não conheço. E é isso.
Quem eu não aqui passei, né, não trouxe o comentário, me desculpem, mas né, foi colocado, acho que aqui na tela. Agradecer muitíssimo a organização do evento e passar para vocês para a gente fazer uma rápida consideração final aí de encerramento. Só tenho a agradecer, minha gente. Obrigada, Ellen. Obrigada, Pedro. Adorei ouvir você. Adorei conhecer mais sobre o cinema de terreiro. Eu já tinha feito minhas pesquisas, né, antes pelo Insta. Virgínia também, que está aí fazendo agora a transmissão para a gente. Obrigada. Felipe, a outra Ellen e Ana, que está aqui no chat. E todo mundo que está assistindo aí. Obrigada pela participação. Fiquei muito feliz pelo convite. A gente trocou, né, as ideias aqui, foi muito bacana. Acho que foi bastante enriquecedor hoje. Pelo menos para mim, assim, escutei muita coisa que depois eu vou querer conhecer mais um pouquinho. É isso. Agradecer, Ellen, agradecer os presentes, as pessoas que falaram, Edma, pela disposição, Marina, muito bom ouvir você, conhecer essas pesquisas, né? E espero que a gente vá fortalecendo, que a gente se encontre quando vier à Bahia ou for em Recife, né? E agradecer muito pelo espaço, pela escuta, e espero que outras coisas venham por aí a partir disso. Gente, muitíssimo obrigada. O pessoal está confirmando que existe sim essa entrevista. Pedro, que você falou que gostaria, né, de ver outras críticas, essa entrevista no Roda Viva sobre... ou passar um comentário ali de Manuela, também da UNEB, aí a equipe UNEB aqui toda. Manuela Pereira, professora da UNEB, aí parabéns pela live, parabéns aos convidados. Estou assistindo a websérie aos poucos, Pedro, excelente. Manu faz parte do Recados também. Sim, sim. Tem também um comentário da Maile Bahia, eu já assisti no Roda Viva, o ator e diretor Wagner Moura deu um show e explicou sobre o filme Marighella. Bacana, gente, a indicação de vocês, vou procurar também. E agradecer mais uma vez, né? Antes, já encerrar sem trazer o nome da ganhadora do sorteio do livro. Foi a Michele Silva da Paz, aí a sortuda. Esse livro realmente é inspirador. Parabéns aí por esse presente, por ter sido sorteada. Então, encerrando, agradecendo a toda a equipe e a toda a comissão, né, desse evento, agradecendo a toda a equipe da TV Olhos d'Água, né, quem aparece está aqui, mas tem toda uma equipe de produção, de pessoas que estão aí também nos dando apoio, inclusive afetivo, né, para que a gente esteja aqui e consiga realizar esse diálogo tão importante e significativo, que com certeza quem não viu hoje vai ter a possibilidade, vai ficar gravado, vai ter a possibilidade de ver depois. Citar rapidamente as pessoas que estiveram aqui conosco, a Iana Machado, Hudson Neves, a Iana, as tradutoras de Libras, Virgínia Cardoso, Gabriela, que eu não, acho que me passou o sobrenome, me perdoe, e a todas as pessoas que conseguiram, né, trazer um diálogo bacana. É isso. Muitíssimo obrigada, Pedro, mais uma vez, e a Marina, que esse diálogo a gente consiga fazer em outros momentos também e trazer novas questões. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Virgínia. Obrigado.